Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Vamos começar lendo lá Neemias 2, o capítulo 2, o versículo 2 e 3. Por isso, ele me perguntou: por que você está com o rosto tão triste? Por acaso está doente? Você me parece um homem que está passando por grandes dificuldades. Fiquei com muito medo diante dessa pergunta, mas respondi ao rei. Isso é o rei Artaxerxes falando com Neemias. Neemias ficou com medo porque o rei estava perguntando isso para ele. E aí ele respondeu: que o rei viva para sempre. Senhor, por que não deveria eu estar triste se a cidade onde estão enterrados os meus pais está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo? Aqui, esse diálogo acontece. Neemias, ele é o copeiro do rei. O copeiro do rei, ele era a pessoa de mais confiança, de alta confiança da corte, porque ele era aquele que bebia todas as bebidas, a comida do rei, antes que o rei comesse, porque acontecia envenenamento. Então, ele era uma pessoa de muita confiança do rei. E aí, nesse dia, o rei percebeu que ele estava muito triste. Por quê? Se a gente ler aqui o capítulo 1, ele recebeu a visita de um parente. E esse parente trouxe essa notícia, né? Contando: olha, Neemias, Jerusalém está destruída, os muros estão destruídos, a cidade está em ruínas, está horrível. E aí ele ficou extremamente triste, muito triste. Ele começou a chorar e aquilo acabou com a semana dele. E tem notícias que acabam com a nossa semana, que acabam com o nosso dia. Tem situações que deixam a gente muito abalados, né? E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração. Ele ficou muito triste. E ele foi orar. E ele disse: Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ajudar o meu povo. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí o rei percebeu. E aí foi aonde ele falou. E ele foi um instrumento de transformação. Esse é o primeiro ponto que Deus falou comigo. Ele foi um instrumento de transformação. Ele soube da notícia ruim, certo? Ele soube: Jerusalém está em ruínas. Jerusalém está com os muros todos destruídos. Eu preciso fazer alguma coisa. E a gente aprende aqui que quando a gente vê uma situação ruim, a gente não pode ir empurrando com a barriga. Sabe? Ah, está ruim, meu casamento está ruim. Não está legal, mas vamos lá, amanhã vai estar tudo bem, daqui a pouco melhora. Ah, minha casa tá desse jeito. Ah, mas outro dia eu arrumo. Ah, eu preciso ir no médico. Não, mas outro dia eu vou no médico. Quantas coisas a gente vai deixando. Ah, eu preciso pedir perdão para alguém. Ah, mas deixa. E a gente não resolve a situação. A gente só vai empurrando com a barriga. Ah, deixa para um outro dia. Mas a gente não pode empurrar as coisas com a barriga. Nós precisamos ser agentes de transformação. Quando Neemias soube, ele agiu. O que eu posso fazer? Gente, o que eu posso fazer? Eu estou vendo uma coisa ruim lá na igreja, eu estou vendo algo que está errado, eu estou vendo que precisa melhorar. O que eu posso fazer? Eu preciso agir. Eu não posso ficar paralisada, entendeu? A gente não pode paralisar diante da situação, diante de uma coisa ruim. Nós somos agentes de transformação. E aí ele foi e falou para o rei: olha, rei, sim, eu estou muito triste. E aí o rei falou: mas o que tu queres que eu faça?
olha, rei, eu queria que o senhor me liberasse durante alguns meses para que eu vá, reconstrua. E aí, o que aconteceu? O rei liberou que ele fosse. E o mais lindo de tudo, ele foi e o rei mandou cavaleiros, o rei mandou cartas, o rei mandou uma comitiva e o rei mandou materiais para a reconstrução dos muros. Então, o que a gente aprende com isso, meninas? Quando a gente se dispõe, não, eu vou agir, eu vou fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa situação. Você sabe qual é a situação que precisa mudar. Você sabe aonde você precisa agir. E quando a gente dá o passo para que a gente, para que a situação mude, Deus nos dá as ferramentas. Aleluia, Deus nos dá as ferramentas, Deus nos dá as coisas, Deus vai nos dando as provisões, o Senhor vai trazendo, mas Ele quer que a gente haja, não que a gente fique paralisada. Amém? Nós somos ambientes, nós precisamos transformar o ambiente. Hoje, eu achei tão lindo, gente, como o Senhor é lindo. Hoje, eu recebi a visita totalmente inesperada, da filha da dona da casa que a gente mora. Isso não é coincidência, gente, jamais. Ela apareceu lá do nada, sem avisar. Um carro estacionou, eu estava varrendo a calçada, estacionou, né? Aí ela se identificou e disse, que legal. E a gente sempre quis ter o contato, porque a gente não tem contato com o dono, né? É tudo com a imobiliária. E eles foram muito flexíveis. A gente pediu para fazer algumas mudanças na casa, porque a casa era bem antiga. Tinha até bidê no banheiro, sabe aquele bidê? É bem antiga, gente, né? Assim, é uma casa de uns 40 anos atrás. Então, a gente pediu para tirar o bidê, para pintar a parede da cozinha, né? E transformando o ambiente. E eles deixaram, e a gente ficou muito grato a Deus. E aí o Senhor me fez lembrar, enquanto eu lia, né, como Neemias foi e pediu para o rei, ele foi concedendo, foi deixando fazer, a dona da casa deixou fazer. Quando ela entrou na casa, ela fez assim, uau, que linda! Posso tirar uma foto para mostrar para minha mãe? Eu fiquei chocada, gente. Eu disse, meu Deus, que coisa linda. Eu disse, claro que pode. Aí ela tirou a foto e ficou, meu Deus, que capricho. Eu fiquei curiosa para conhecer vocês quando falaram que eram pastores que tinham alugado a nossa casa. Aí o peso ainda é maior, né? Aí o capricho tem que ser ainda mais, né? E ela ficou muito abismada, pegou nosso telefone. E eu fiquei muito feliz com aquilo, porque nós fomos transformadores de ambiente. Amém? O pintor que está pintando a casa, ele disse assim, eu nunca vi, ele deve ter uns 70 anos, em toda a minha vida, um inquilino tão caprichoso quanto vocês. Isso é para a glória do nome do Senhor. Aonde nós chegamos, nós temos que mudar o ambiente. Ele não pode permanecer igual. Amém? Nós precisamos agir na dificuldade. Outra coisa. A maior arma que nós temos é a oração. Amém? É a oração. Antes que ele falasse com o rei, antes de tudo, ele orou. No primeiro capítulo ali, leiam, gente, a história, é linda demais. Ele orou. E aí ele foi falar com o rei. E aí ele foi faceiro. Imagina, gente, a comitiva, os cavalos, as carruagens, os equipamentos, tudo. E ele foi faceiro para a reforma, né? Quem não ama uma reforma? Gente, reforma é para deixar melhor, né? A reforma transforma, a reforma melhora, a reforma deixa mais bonito, né? E ele estava faceiro com a reforma. Mas sempre tem uns abençoadinhos que vêm para atrapalhar. E, nesse caso, é Sanbalat e Tobias.
Eles ouviram falar que Neemias estava chegando para a reconstrução do muro. E aí eles já ficaram, como assim? Quem são esses caras? Quem eles pensam que são? O que eles vão fazer aqui? Não. E eles não tinham nem chegado ainda lá. Eles só ouviram falar. E quantas vozes nós ouvimos? Vozes que nos paralisam. E o que o Espírito Santo falou, que a maior voz, existem 3 vozes, o pastor Carioca já falou sobre isso, existem 3 vozes que falam no nosso ouvido. A primeira voz é a voz do inimigo, que ele vem para nos acusar. É só isso que ele sabe fazer, acusar. Olha o que tu fez, tá vendo? Olha aí, tu não vai conseguir mesmo. Mais uma vez tu errou. Mais uma vez, tu nunca vai conseguir. É a voz do acusador. E a segunda voz é a voz interna. E essa voz é muito forte, porque é a nossa voz falando. Né? É a voz que nos diminui. Mas será? Ai, meu Deus, mas será? A gente sempre se acha incapaz, né? E a terceira voz é a voz do nosso Deus. Que essa é a voz da verdade, é essa voz que nós devemos ouvir. Amém? Hoje nós vamos aprender a ouvir a voz de Deus. Amém? E a bloquear, em nome de Jesus, a repreender a voz do inimigo. E a controlar a nossa voz interna. Amém? Que nos diminui, que nos coloca para baixo, que diz que a gente não vai conseguir, que a gente não é capaz, porque nós somos mais do que vencedoras em Jesus. Amém? Vamos continuar. Neemias 3:1. Olha que coisa linda. Aí eles chegaram em Jerusalém, e aí ele chamou quem? Vejam aí. Então, Eliasibe, o sumo sacerdote, e os outros sacerdotes começaram a reconstruir o muro que ia até a torre, aí fala aqui a localização. Mas a primeira equipe que começou a reconstrução do muro foi os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Quem são essas pessoas? Quem é o sumo sacerdote? Quem era o sumo sacerdote nessa época? Era aquele que levava o sacrifício uma vez por ano, que vinha da linhagem de Arão. Então, era uma coisa assim, ó. Eram pessoas exclusivas, os bambambam. Eles colocaram a mão na massa. Os sumos sacerdotes e os sacerdotes. E o que o Senhor ministrou no meu coração? O sumo sacerdote, ele ia lá no lugar santo dos santos. Era no lugar mais escondido, lá dentro. Sabe o que isso significa? O nosso coração. Lá dentro, o mais escondidinho. Sabe aonde que tem que começar a reconstrução? No nosso coração. De dentro para fora. Não colocar a culpa nos outros. Ah, porque eu sou assim, porque tal pessoa fez isso comigo. Eu sou assim, porque tal pessoa olhou assim. Eu sou assim, porque eu sofri isso. Não. Nós precisamos nos reconstruir, tampar os furos, as brechas do nosso coração, de dentro para fora. As nossas fragilidades, de dentro para fora. O Senhor quer trazer isso no nosso coração. E Ele quer fechar essas brechas. Fechar. As brechas de dentro para fora. Porque tem coisa, gente, que ninguém sabe que a gente sente. Tem coisas que a gente sente que eu digo para o Espírito Santo assim, Senhor, eu não queria estar sentindo isso. E eu sinto vergonha, às vezes, de sentimentos que eu tenho. E eu digo, Senhor, eu não aceito sentir isso. Eu não aceito ter esse tipo de sentimento. E nós precisamos identificar e olhar para dentro de nós e falar, Senhor, não.
Transforma o meu coração, purifica o meu coração, me ajuda, Senhor, eu preciso de Ti. E eu tenho certeza que o Pai, aleluia, Ele quer reconstruir a nossa vida. Ele quer reconstruir o nosso coração. Ele quer reconstruir a nossa família. Ele quer reconstruir a nossa personalidade. Aleluia. E lá em casa aconteceu igual, nós fechamos muitos buracos. Muitas coisas foram mudadas. Tinha um buraco de um ar-condicionado, gente, que daí ele tinha uma tela. E tinha tanto mosquito naquela tela que vocês não têm noção. E a tela já estava furada. Aí a gente pensou, vamos tirar, vamos tapar isso daqui. Vamos botar tijolo, vamos passar o reboco, daí nós pintamos. Agora está bonitinho. Porque não adianta só botar a tela vai estragar, a tela vai ter que repor de novo. Então, não adianta tapar o problema, está tudo bem. Não precisa pedir perdão. Está tudo bem. Não, o Senhor, Ele quer que a gente realmente conserte, realmente tape o furo. Amém? E Ele é o maior especialista, gente, nisso. Ele é especialista em nos reconstruir, em nos dar uma vida nova, em fazer tudo novo. Amém? Vocês creem nisso? Porque às vezes a gente olha assim, olha, só Jesus na minha vida, porque eu sou difícil. Tem dias que nem a gente se suporta, né, gente? Vai dizer. Tem dia que eu digo, Jesus, tadinho do carioca, obrigado, Jesus, pelo meu marido. Né? Porque tem dias que a gente é difícil, que só a graça do Senhor na nossa vida. Mas o nosso Pai que nos construiu nos conhece muito. Amém? E teve uma situação, gente, lá em casa. Aí a gente foi trocar a torneira da cozinha. Aí o carioca foi e apertou. Quando ele apertou, pleque. Quebrou o cano, gente. Lá, assim, da parede. Ele ficou branco. E daí ele foi tentar tirar para arrumar. Gente, ele passou uma tarde inteirinha com um negócio assim, com a chave de fenda. Aí ele botava a faca. E aí ele fazia de tudo para ver se tirava aquele cano. E o cano não rosqueava, não saía de jeito nenhum. E aí e a casa tudo assim para arrumar ainda. E as coisas da igreja para atender. E aí eu fui para o quarto chorar, gente. Eu disse, Senhor, eu não vou acabar essa casa nunca, socorro. Eu acho que a gente errou, Senhor, na escolha da casa. Ai, daí eu fui, mas eu chorei nem para ele não ver, né? Eu disse, Jesus, faz alguma coisa, Senhor. Para que já pensou? Daí só tem um registro na casa, gente. O registro é só um. Então, tipo assim, a gente estava sem água na casa inteira para ele trocar a torneira, sabe? Aí, mas tinha um irmão lá em casa, tampando lá o buraco do negócio lá. Aí ele chamou o irmão, será que o senhor podia me ajudar aqui a tirar esse negócio? Gente, o irmão botou a ferramenta lá, girou, não saiu o negócio, a rosca. E ele estava a tarde inteira branco, já dissolado, não conseguia tirar. E o cara tirou. Por que o cara conseguiu tirar? Diz aí. Porque ele era profissional, porque ele entendia da coisa. E o problema é que a gente quer fazer as coisas sozinha. Não, eu conserto, deixa. Eu conserto, eu faço. Está tudo certo. Gente, mas sozinha a gente não consegue nada. Se não for o Senhor na nossa vida, a gente só quebra a cabeça, a gente faz tudo errado. Se não é Ele direcionando, dá ruim. Amém? Deus vai direcionar a nossa vida a partir de agora. Amém? Vamos continuar. Neemias 4, do 1 e 2. Sambalate, o abençoado, aquele lá, que fica dizendo que não vai dar certo, ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Ficou indignado e dirigiu muitos insultos contra nós. Caçoou de nós. Olha ali, aquela que vai na igreja. Olha ali. Com a família desse jeito.
O que esse punhado de judeus pobres e fracos pensa que está fazendo? Caçoava ele. Será que eles pensam que podem reconstruir o muro em um dia? Será que oferecerão sacrifícios ao Deus deles? E olhem para essas pedras queimadas que eles estão arrastando dos montes de entulho e usando novamente. E olhem essas pedras queimadas que eles estão arrastando dos montes de entulho e usando novamente. A versão é um pouquinho diferente, né? É um pouquinho diferente, né? Mas traz a mesma ideia. Aqui existe um princípio muito lindo, que enquanto eu estava lendo e o Senhor foi ministrando no meu coração, sobre eles usaram as pedras queimadas, entendeu? O muro, vamos imaginar, gente, quando eu vou lendo a Bíblia, eu vou fazendo assim, um filme na minha mente, assim, eu crio a minha história, né? Imagine lá, um muro destruído, um monte de pedra quebrada, um monte de coisa quebrada, e daí eles começaram a utilizar essas pedras para reconstruir, certo? E aí eles ficaram olhando, olha ali, ó, eles pegando as coisas velhas, usando essas coisas para reconstruir. Uma pessoa vai pisar em cima, já vai cair tudo. Mas não. Existe um princípio muito lindo, o princípio do uso que você tem. Naquele livro, A Experiência da Mesa, quem já leu, ele tem esse princípio lá. Princípio do use o que você tem. Às vezes a gente diz assim, Senhor, eu não queria ter vivido o que eu vivi. Eu não queria ter os traumas que eu tive. E a gente fica falando, né, para o Senhor, tantas coisas que a gente não queria ter vivido, que a gente não queria ter passado. Mas eu quero dizer para você que até as coisas ruins, até as pedras queimadas, até os traumas que nós sofremos, eles podem ser usados para reconstrução. Amém? A vida do Carioca é um exemplo muito lindo. Ele sofreu abuso quando ele era menino. E isso trouxe muitos traumas para ele, muitos traumas. E ele contou para mim isso quando nós já tínhamos uns 4 anos de casado. E ele contou para mim chorando um dia, nós na cama com a luz apagada. Ele disse, amor, eu vou te falar porque eu não consigo nem te olhar para contar isso. E quando ele contou, ali começou o processo da cura dele. E foi lindo demais o que Deus fez através da vida dele por conta desse trauma. Ele levou o amor do Senhor em muitas escolas e muitos adolescentes foram alcançados por causa desse testemunho. Então, aquilo que era destruição foi vida. É isso que o Senhor quer fazer. Aquilo que te trouxe trauma, aquilo que te trouxe coisas ruins, o Senhor quer usar para te dar vida, para reconstruir. Aleluia, só o Senhor tem esse poder de fazer. O caos de fazer uma coisa ruim, uma coisa que traz tanto sofrimento, só Ele pode trazer essa reconstrução, essa vida. Mas Ele tem esse poder. Amém? O nosso Deus, Ele é poderoso. Aleluia. E às vezes são coisas simples que a gente precisa aproveitar, reaproveitar. E aí eu quero que a Lígia coloque uma foto. E eu vou falar para vocês sobre o que é isso daqui. Nós reaproveitamos. Lá em casa tinha um guarda-roupa, gente, que parecia o guarda-roupa do Frankenstein, assim, na casa. Era um guarda-roupa embutido que ficava na casa. E daí nós perguntamos para a proprietária se a gente poderia tirar o guarda-roupa, porque ele estava todo quebrado por dentro e com cupim, só que as portas dele estavam boas. Daí a gente pensou, vamos guardar as portas. E o resto a gente queimou, as madeiras que estavam ruins. E a gente fez essa mesinha aí para o quarto do Estevão. O Carioca fez, cortou, e aí fez a mesinha. E ele não tinha uma escrivaninha, ele estudava na mesa da sala.
E agora tem muita tarefa. E a gente fez com um entulho, tipo com uma pedra queimada, com algo que seria jogado fora, com algo que não seria mais utilizado. Nós reutilizamos, entendeu? E o Senhor, Ele quer que a gente faça isso. Às vezes a gente acha, poxa vida, mas o meu trabalho não dá mais, a minha casa, Senhor, eu queria que fosse de outro jeito. Vamos aproveitar, vamos usar aquilo que o Senhor nos deu. É pouquinho, mas foi o Senhor que nos deu. É simples, mas aproveite de alguma forma. A Bíblia fala que se nós formos fiel no pouco, no muito, Deus nos colocará. Então a gente precisa reaproveitar. Seria muito fácil. Ele tinha, o reinado de Artaxerxes era muito rico. Ele podia usar tudo novo, mas não, ele usou, ele reaproveitou. Amém? Que nós possamos usar as nossas dificuldades para trazer alegria para o nosso coração. Amém? E uma outra coisa que eu aprendi nesse processo da mudança da casa, e que Neemias era um dia de cada vez, gente. A reconstrução, ela acontece um dia de cada vez. A nossa transformação, ela não vem assim, ó, da noite para o dia, né, Su? Quem dera se a gente viesse aqui na igreja, aceitasse o Senhor Jesus e tudo ficasse perfeito. Mas isso não acontece. A transformação, ela vem um dia de cada vez. Só que o tempo, a espera, ela agonia a gente, ela dá né? E teve um dia que eu surtei lá em casa, eu disse assim, amor, pelo amor de Deus, eu disse, tu precisa ficar mais em casa para me ajudar. Pelo amor de Deus, porque eu não podia pegar peso, né? Eu tive algumas restrições, e daí eu não podia puxar a caixa, eu não podia pegar sacola, e daí eu não podia fazer nada, porque ele não estava em casa. E daí um dia eu surtei, eu disse, amor, pelo amor de Deus, para de marcar reunião, para de fazer as coisas, para um pouquinho, fica um pouquinho em casa. Aí ele, eu vou tentar, amor, porque nós temos uma igreja para atender. E aí o Espírito Santo foi ministrando no meu coração, calma, filha, não precisa ficar pronto tudo hoje. Não precisa ficar pronto tudo essa semana. Um dia de cada vez, é um dia de cada vez. Só que a gente quer que as coisas aconteçam assim, a transformação do nosso marido, a transformação nossa mesmo, porque a gente precisa entender que nós precisamos mudar, a gente não tem que cobrar ninguém. A gente tem que entender que nós precisamos mudar, nós precisamos tapar as brechas, as nossas brechas. Nós precisamos. E daí o Espírito Santo ministrou no meu coração, filha, um dia de cada vez, calma, um dia de cada vez, um dia de cada vez. E depois desse dia, gente, por incrível que pareça, começou a render muito mais. E o Carioca vindo na igreja, e nós atendendo as demandas aqui da igreja, e o trabalho crescendo, e as coisas acontecendo, sabe? Porque a gente precisa entender que é um dia de cada vez, não é com a nossa força, é com a força do Senhor. Não é com o meu trabalho, mas é sobre aquilo que Ele vai fazer através da minha vida. Amém? Um dia de cada vez. E para finalizar, no capítulo 4 e no versículo 14, uma das coisas que o Senhor mais falou no meu coração. Então, quando examinei a situação, reuni os chefes e o povo e disse, não tenham medo. Lembre-se que o Senhor é grande e glorioso. Lutem por seus irmãos. Lutem por seus filhos e filhas, por suas mulheres e por seus lares. Queridas, lutem pela sua família, lutem pelo seu esposo, lutem pelos seus filhos. Sejam guardiãs do lar, sejam guardiãs da promessa que Deus tem para a vida de vocês, sejam guardiãs do reino de Deus, defendam isso, defendam. A
partir desse momento aqui, além de eles reconstruírem, porque daí ficou iminente um ataque de Sanbalat e Tobias, porque o muro estava sendo reconstruído e eles ficaram revoltados. E eles não estavam só reconstruindo. Eles tinham que reconstruir e ficar segurando a arma. Eles tinham que reconstruir e ficar segurando a espada. E sabe o que isso significa? Que não é só reconstruir, mas é reconstruir e guardar. Reconstruir, estar atenta. Reconstruir, opa, eu não vou abrir essa brecha. Eu não vou reclamar. Sabe, às vezes quando o marido chega e daí tu quer falar e reclamar, não abre a brecha. Sabe, quando o filho faz uma coisa que não te agrada e que você quer dizer, não adianta eu esperar muita coisa de ti mesmo. Fica quietinha. Não abre a brecha. Seja uma guardiã do seu lar. Uma guardiã da sua casa. Aleluia. Amém? Não é só reconstruir. É reconstruir e guardar. Aleluia. Agora eu posso chorar de vez, gente. Não é só reconstruir, guarde isso. É reconstruir e guardar aquilo que o Senhor já te deu. Aleluia. Valorize aquilo que o Senhor já te deu. Aleluia. Nós precisamos ter um coração dependente do Senhor. Entender que se não for Ele com a gente não consegue nada. Se não for o Senhor na nossa vida, a gente não avança, a gente não consegue colocar nem um tijolinho sequer. Se não for Ele na nossa vida. Amém? Mas hoje eu quero que você levante, vamos levantar. Com a certeza de que você está fazendo o seu melhor. E se você não está fazendo o seu melhor, a partir de hoje você vai lutar com todas as forças que você tem para reconstruir os muros, para fechar todas as brechas. E além disso, para ser guardiã. E para deitar no seu travesseiro e dizer: Senhor, conta comigo para reconstruir. Aleluia, não só a minha vida, mas a vida de outras mulheres. Aleluia, Deus quer nos usar. Deus quer nos equipar com armas. As armas que nós vamos lutar. Essas armas que nós estamos falando aqui, que nós precisamos nos equipar, são armas de fé. São armas de louvor. É na hora do desespero, é na hora quando está tudo dando errado, é nós louvarmos o Senhor. Aleluia, louve o Senhor.